Olá, bonitas! Tudo bem por aí? Como eu prometi, nós vamos fazer a parte 2 da live do feminino ferido e posicionamento. E eu vou fazer essa live surpresa já. Vamos começar, porque aí quem for assistir a gravação segue no fluxo. A gente trabalhou ali, se você voltar aqui no feed, a gente trabalhou posicionamento externo, né? Nem chata, nem calada, como saber se posicionar, estabelecer limite, dizer não, porque uma pessoa adulta desagrada, uma pessoa adulta diz não e estabelece limites quando o seu espaço é invadido, né? Justamente, né, para que se tenha uma relação adulta, a outra pessoa também possa estabelecer limites e construa uma relação saudável. A outra live nós trabalhamos o posicionamento interno, falando sobre feminino ferido, mostrando como a gente se coloca em situações difíceis quando a gente não se faz perguntas difíceis para a gente se tirar de padrões inconscientes, né? Falamos ali de traição, falamos de inúmeros assuntos, falamos do Barba Azul, que é um predador que tem dentro de nós, né? Que é uma parte destrutiva, que é uma voz que tenta nos tirar, né, da nossa potência, dos nossos poderes instintivos, né, intuição, autoconfiança, autoestima. Mas isso acontece porque nós estamos feridas, precisamos voltar nesse lugar, né, e começar com perguntas difíceis a encarar esses padrões que nós temos, para a gente poder mergulhar em nós e nos conhecermos e enfrentar o Barba Azul, que é esse predador interno, com consciência e resgatando a nossa intuição profunda, o nosso saber profundo para tomar melhores decisões. Boa tarde, seja bem-vinda, Marinete. Vamos lá. E hoje nós vamos trabalhar algo bem profundo, algo que você vai ficar assim, ó, de queixo caído, coisas sobre a sua história que você nem imaginava o que era. Nós vamos aprofundar aqui no posicionamento interno e feminino ferido. A gente vai aprofundar e eu no final, fica até o final, eu vou te dar uma surpresa, um presente mesmo para a sua jornada, mas vamos começar. A primeira questão que eu quero trazer aqui para a cura do feminino ferido, não que essa seja a primeira situação, mas a primeira da live de hoje, é que você não é mais uma criança ferida, você é uma mulher adulta e você precisa tomar consciência disso. Aí você vai dizer assim, ai Rafa, isso é óbvio que eu sou uma adulta, eu não tenho essas coisas. Será mesmo que você não tem? Porque internamente tem muitas mulheres que ainda estão cobrando, exigindo da mãe, tô aqui olhando no meu roteirinho, da mãe, do pai, proteção, exigindo proteção, exigindo amor, exigindo cuidado. E essa mulher, ela fica totalmente como uma criança emocionalmente falando, porque padrões inconscientes que estão rodando ali, né? Para ela ficar cobrando isso do pai ou da mãe. Então, quando essa mulher continua dentro de si com esses padrões de vingança, ou melhor, com esses padrões negativos de cobrar proteção, de cobrar amor, de cobrar reconhecimento, ela, além de estar emocionalmente infantil, o que vai acontecer? Ela tá reproduzindo padrões de vingança, de vitimismo. Por quê? Porque ela vai querer se vingar se os pais não protegeram ela. E ela vai ficar cobrando até hoje, adulta, vingança dos pais, se colocando como vítima para exigir de forma inconsciente que os pais ou um familiar, alguém proteja ela. E aí essa mulher vai ter muita dificuldade para prosperar, vai ter muita dificuldade para tá dentro de um casamento, porque ela vai cobrar do marido essa proteção, ela não percebe que isso é um padrão que ela trouxe de casa, do pai e da mãe, e aí ela vai projetar no marido, pode projetar na relação com alguma amiga, e aí ela vai ficar cobrando esse amor, esse cuidado, essa proteção das pessoas. E enquanto você não identifica
a ferida original sua, e que essa ferida original tá gerando esse comportamento repetitivo, que tá criando uma série de padrões, né, destrutivos, que tá se desdobrando dessa ferida original, você não tem condição de fazer grandes mudanças, porque se você não identificar essa ferida original, você vai de forma compulsiva repetir, e você vai ter mais raiva, né, dos seus pais, porque você vai estar confirmando essas crenças do seu padrão ou da sua mãe, e desse lugar você não se torna uma mulher adulta. Você continua aquela criança ferida. E aí o que vai acontecer? Você não consegue perdoar os seus pais, porque você não consegue enxergar a sua responsabilidade nisso, querendo cobrar dos seus pais proteção, querendo cobrar reconhecimento e amor. Olha só dois exemplos assim para você ver, que você vai dizer assim: ai, Rafa, eu não tenho esse padrão. Vou te mostrar como você tem esse padrão. Vou dar dois exemplos. Uma mulher que ela se acha melhor do que todas as mulheres. Essa mulher que tá à raiz disso aí, essa mulher não teve reconhecimento do pai, e ela tá buscando esse reconhecimento fora, dizendo pro pai dela de forma inconsciente: eu não preciso de você, né? Se teve um pai ausente. E aí ela fica cobrando das pessoas que elas reconheçam ela, então ela fica querendo palco para si, querendo holofote toda hora, porque ela acha que ela é melhor do que todo mundo. Também tem questão com mãe aí, se a gente vai aprofundar e olhar, né? E enquanto essa criança ferida estiver no comando, você vai buscar ou vai cobrar isso de filhos, de amigos, do marido, como eu já falei. E aí você vai estar projetando essa dor na relação com a sua mãe, nos lugares errados, né? E aí você não vai se dar conta de uma coisa bem importante, que muitas vezes o conflito que você tem com uma mulher, seja ela chefe, seja ela sua amiga, não é um conflito com a mulher. Ele é um eco da relação com a sua mãe. E você está reproduzindo aquilo em todo lugar e não consegue se dar conta. E a chave não está para olhar o conflito na relação com outra. A chave não está em olhar para o conflito na relação com outra mulher. Está em curar a relação com a sua mãe externa, né? Tomando essa mãe dentro do coração, e com a mãe interna, que é curar a mãe que você internalizou, né? A sua mãe que você internalizou em você, para que você possa curar a relação com a mãe interna. A mãe externa a gente não cura, a gente honra, a gente agradece, mas aí a mãe interna você vai ter que curá-la, para que você seja uma mãe mais saudável para a sua criança e para a sua adulta, né? Por quê? Porque você tem uma cópia da sua mãe dentro de você. E aí você tem uma cópia das mulheres da sua família quando elas foram, né, as mães, né, que era tia, vó. Você tem uma cópia da sua mãe, mais fortemente, e uma cópia das mulheres da sua família quando você era criança, e das mulheres da cultura da época que você era criança, da comunidade, que a gente chama isso de complexo materno. Então você tem a cópia dessa mãe interna dentro de você. Por isso que muitas vezes aquilo que você julga, critica na sua mãe, você mesma reproduz e faz tal qual a sua mãe. Porque você tem essa cópia dentro de você. Então a gente tem que partir dessa premissa profunda, que você não é mais aquela criança ferida. Você é uma mulher adulta e você vai assumir responsabilidade por isso, porque senão você vai ficar cobrando e exigindo das pessoas as coisas que seus pais não te deram, e não vai assumir responsabilidade pelo seu processo de cura. E você precisa curar a relação com a sua mãe interna
para que você consiga ser uma mãe melhor para você como adulta e melhor para sua criança. Por exemplo, tem mulheres que são muito rígidas consigo própria. Elas estão fazendo um projeto, o projeto tá caminhando, as coisas estão acontecendo, mas se não for naquele perfeccionismo, naquele controle doentio, essa mulher não acha que tá bom, que não é suficiente. Então, ela não consegue nutrir esse projeto de uma forma mais leve. Por quê? Porque a mãe interna dela, que é a mãe que ela tá sendo para ela própria, é uma mãe que exige demais, que castra ela própria, ela não consegue perceber a autossabotagem. Então, a mãe externa a gente não cura, a gente honra e agradece, e a mãe interna a gente cura, a gente se torna uma mãe melhor para a nossa adulta e para a nossa criança. Tá fazendo sentido aí para vocês? Que não se esqueça, a gente tem uma cópia da nossa mãe na época da nossa infância dentro da gente. E é essa mãe que governa, né, a gente, né, como a gente se trata e como a gente trata a nossa criança. Oba, show! Então vamos seguir. Qual é outra etapa que a gente precisa ter consciência no nosso processo de cura para que a gente consiga sair, né, dessas feridas, porque todas nós temos o feminino ferido, né, de forma ancestral. Então, pra gente sair desse lugar e dar passos mais potentes na nossa história e realizar os nossos sonhos. A próxima etapa é curar a mãe interna. Talvez você esteja sendo exatamente com você mesma como a sua mãe foi com você. Dura, exigente, ausente, crítica, se desprotegendo. Ai, Rafa, tu exagerou, que eu não me desprotejo. Será mesmo que você não se desprotege? Pois olha, eu vou te dar alguns exemplos, tanto das mulheres, né, que eu trabalho com elas e eu vejo isso na história delas, como comigo. Eu vou te dar alguns exemplos do que aconteceu, que eu já vivi no meu processo de cura e também ajudando mulheres a viver o seu processo de cura. Deixar de fazer uma formação importante se a mãe não pagar, mesmo você tendo dinheiro, porque essa filha está exigindo que a mãe proteja ela, que a mãe faça por ela o que não fez na infância. Então ela não faz a formação, mesmo tendo dinheiro, querendo exigir que a mãe pague, ela já sendo uma mulher adulta, plenamente capaz de arcar, né, com as responsabilidades e de se sustentar, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Então ela fica nesse lugar infantil e ela não percebe que ela mesma está se sabotando, porque quem precisa da formação é ela. Se ela deixa de fazer com birra ou com vingança com relação à mãe, olha como a gente reproduz padrão e não percebe. Com vingança em relação à mãe, ela vai fracassar. Porque a mãe é a nossa relação com a prosperidade, é a relação com o nosso corpo, a mãe é a relação com a nossa sexualidade, a mãe é a relação com a relação íntima que nós mantemos com a gente. A mãe, ela é a forma para as relações que eu vou ter, né, no mundo. E o pai é a forma das relações que eu vou ter para fora, né? Então, qual é o outro exemplo aqui de que você está se desprotegendo e não percebe? Pedir o cartão da mãe emprestado para pagar as contas do mês. Mesmo você sendo casada ou você tendo recursos, você se coloca em dificuldade financeira para poder pedir o cartão emprestado da mãe para poder fechar o mês. Percebe que você precisa curar essa mãe interna para que você seja mais saudável e pare de querer se desproteger, né? Se tornando a mãe saudável internamente para se tirar desses padrões infantis, porque o que está acontecendo aí? Você quer confirmar para você que você é a identidade da dor. Olha que profundo e difícil isso. Digamos que você sofreu muita desproteção e muita negligência na sua infância. Você acha que a sua identidade é essa? Você acha que todo mundo é negligente com você, que todo mundo não cuida de você, que você é uma coitada, uma vítima. Você
coloca essa identidade como se ela fosse você. E é muito perigoso quando você deixa a identidade da sua criança ferida prevalecer. Por isso que você precisa curar a sua mãe interna, para que você seja uma mãe mais saudável, mais forte para você e comece a se tirar desses lugares, né? Que você desenvolveu esses padrões inconscientes para punir os seus pais, por exemplo. A mãe externa tem o direito de ser quem é. Ela tem todo o direito de ser quem é. A gente não pode tentar controlar isso e também desonrar. Ela é tal como é. Mas a mãe interna, ela pode ser transformada. E é esse o convite que eu te faço aqui, né? Nessa live, aprofundando o posicionamento interno e a cura do feminino ferido. Por quê? Nada fora muda. Só a mudança genuína, uma mudança que de fato produza efeitos, né, reais, tem que ser de dentro para fora. Então é curar essa mãe interna. Você pode se tornar uma mãe forte e boa para si, não a mãe boazinha, permissiva e frágil. Ah, eu não posso fazer isso, porque se você viu a sua mãe se colocando em situações difíceis, aí você internalizou esse padrão, aí você faz isso com você mesma. Você precisa sair desse lugar, você precisa se tornar uma mãe forte e uma mãe saudável para si, né? E boa, mas não boazinha. Agora eu quero te fazer uma provocação. Se você teve uma mãe que te desprotegeu, pergunte-se o quanto eu me desprotejo hoje. Já resgatando o que a gente trabalhou na live passada, ter coragem de se fazer perguntas difíceis para poder acessar esses padrões inconscientes, né? O quanto eu também me desprotejo hoje. E aí você vai olhar para esse padrão e vai identificar o quanto que você tá se comportando de forma que você própria se desproteja, né? E aí, quando você identificar hoje em que lugar você está se desprotegendo, por exemplo, em que lugar você está buscando reconhecimento, em que lugar você está buscando afeto e às vezes se colocando em situações difíceis, buscando migalhas, né, nas relações, porque você não cura esse feminino ferido. Aí, lembra que quando eu curo a mãe interna, eu tenho condição de ser mais amorosa comigo mesma, de me acolher e de me tirar desses lugares difíceis onde a minha criança ferida, né, tá ali exigindo e cobrando dos meus pais ou das pessoas, né? E aí eu consigo, quando eu chego na ferida original, que eu preciso ter coragem de ver a ferida original, eu vou começar a entender o quanto que eu preciso admitir para mim mesma que fui eu que me coloquei ali, que fui eu que, cobrando dos meus pais, me coloquei numa situação de escassez, por exemplo, financeira, que eu me coloquei numa situação de desproteção, né? E vivendo coisas às vezes muito difíceis. E você próprio admitir que você se colocou ali, que por conta de um padrão inconsciente, você tá punindo os seus pais, você tá fracassando, você tá, né, se vingando, mesmo que você própria tome o veneno para poder atingir os seus pais. Olha como isso é perverso com a gente mesmo. E isso acontece, isso é mais comum do que a gente imagina, viu? Não acha que isso é uma coisa que acontece com você ou comigo, não. Isso acontece com mais pessoas do que se imagina. E então, por que eu tô insistindo para você ter coragem de ver a ferida original? Porque quando eu consigo ver, eu tenho coragem de ver a ferida original, eu vou perceber a minha responsabilidade dentro disso e vou me tirar desses lugares. E se eu não consigo olhar para a ferida original, eu também fico de forma compulsiva, repetindo esse padrão nas minhas relações como um todo. E eu fico produzindo coisas difíceis para mim, para confirmar
essa ferida original, para ficar mais palpável. Vamos seguir no exemplo da ferida de desproteção. Eu faço de conta que estou fazendo as coisas, faço de conta que estou levando o meu sonho para frente, que estou fazendo o que precisa ser feito, que pago os preços, eu faço de conta. Aí nada dá certo, eu não avanço, porque dentro da minha ferida de desproteção tá de me colocar em dificuldade financeira, para eu me sentir desprotegida e precisar do cartão da mãe, por exemplo, né? E aí eu não vejo que eu própria estou criando essa atmosfera para mim, para que eu confirme essas minhas crenças e diga que eu não consegui ir à frente porque eu sou vítima, coitada de mim, eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance, mas nada acontece. Olha aí a vítima gritando, né? Então, e eu só consigo, olha a chave de milhões, olha a chave de milhões. Agora eu vou fazer uma costura aqui do começo do que eu falei até chegar aqui, na questão de ver a ferida original. Eu preciso, primeiro passo, primeira etapa, eu preciso admitir que eu não sou mais aquela criança ferida. Eu sou uma adulta. E isso não significa dizer que eu não reconheça e não tenha que ver as dores. Eu reconheço as legítimas dores que eu vivi. Óbvio, elas estão ali. Mas eu sou uma mulher adulta. A minha identidade da criança ferida não é quem eu sou. Então, essa postura adulta. Aí depois, com essa postura adulta, eu vou vendo as coisas que aconteceram e o que da minha mãe eu reproduzo comigo mesmo, porque lembra que eu tenho uma cópia da minha mãe dentro de mim e eu sou essa mãe para a minha criança e para a minha adulta. E aí eu olho para a relação com essa mãe interna e começo a curar a mãe interna, porque a mãe externa a gente não cura. A gente cura a relação com a mãe interna e transforma e se torna uma mãe melhor para a nossa, né, adulta e para a nossa criança. E aí eu vou olhar para a ferida original, né, para as feridas originais, ali onde começou tudo, e aonde que eu estou exigindo proteção, reconhecimento, amor, cuidado, né, dos meus pais, me colocando em situações difíceis para chamar a atenção, né, como uma criança. Por quê? Porque quando eu vejo essas feridas, eu consigo ver os padrões, né, que eu tenho. Que aí eu fico vendo assim, nossa, eu fico num vitimismo que Deus me livre. As pessoas que estão mais curadas conseguem dizer isso, né? Porque as que não estão, elas não se acham vítima. Elas acham que elas são coitadas e que elas já fizeram de tudo e a vida dela que não muda. E aí ou de vingança, você começa a se vingar, né? Porque o Bert Hellinger nos ensina uma coisa poderosa e que eu já constatei, né, na vida das pessoas, na minha, que a forma mais sofisticada de se vingar dos pais é fracassando. Então, ó, fica atenta. Aí, por que quando eu começo a ver que eu tenho esses comportamentos de vítima, de vingadora, né? Fico me vingando dos pais, ou que eu fico procurando fracassar, ou que eu fico procurando estar desprotegida. Porque aí, quando eu percebo que sou eu mesma que faço isso de forma inconsciente, né? Eu chego nesse padrão inconsciente e descubro porque eu vi a ferida original, eu tenho uma chance de chegar ao perdão. O perdão dos meus pais e o perdão de mim mesma. Que esse às vezes é o mais difícil. É o auto-perdão, mas começa pelo perdão de mim mesma. Eu me perdoar por eu ter me colocado em situações difíceis para cobrar amor, para cobrar proteção, para cobrar reconhecimento dos meus pais. E ver que eu tô numa dificuldade que eu tô até hoje porque eu me coloquei naquela situação. E aí eu vou nesse lugar profundo de me auto-perdoar. E aí, nesse lugar, eu vou me tornando
adulta, vou me tornando madura, vou reconhecendo os meus erros. As mulheres que adoram julgar as outras, fazer fofoca, alfinetar. Lembra que eu falei? A dificuldade que você tem na relação com uma mulher, seja sua chefe, seja sua colega de trabalho, de grupo. A dificuldade que você tem com uma mulher, ela é o eco de um conflito que você tem na relação com a sua mãe. E aí, quando você começa a olhar para isso, e aí nesse processo de auto-perdão, você começa a se curar disso, a se perdoar, porque você tinha essas relações difíceis, né, com as mulheres, porque você estava projetando a relação com a sua mãe nessas mulheres. Você assume responsabilidade nisso e vai mudando. E aí, quando você se auto-perdoa, né, você tem mais condições de perdoar o outro. E o perdão, gente, ele é uma decisão. Se você disser assim, eu vou tentar perdoar, você está dizendo assim, eu não quero, eu não vou perdoar. Você tem que tomar uma decisão, eu vou perdoar porque eu quero me liberar. Eu quero ser uma mulher adulta, eu quero ir para a vida leve, eu quero ir para a vida de um lugar em que eu consiga olhar para os erros das pessoas e para os meus erros e para as minhas falhas e para as minhas limitações de um lugar em que eu consiga me perdoar, não aquela pessoa autoimportante, porque como que eu vou perdoar o que meu pai e minha mãe fez por mim? Como que eu vou perdoar o que fulano ou ciclana fez por mim? Você vai ter dificuldade, mas se você humildece, olhando, né, para os padrões inconscientes que você desenvolveu e vendo que você mesma foi se colocando nesses lugares difíceis, mesmo que seja inconsciente, mas você decidiu isso, e o inconsciente governa, né? A gente não tem dimensão do quanto o inconsciente decide pela gente, né? Quando a gente nega olhar para as nossas sombras. Mas quando a gente olha, e aí, por que vai ser mais fácil perdoar aqui? Olha uma chave poderosa. Porque quando eu olho e admito para mim mesma que eu sou uma vítima, que eu me faço de vítima e que eu me vingo dos outros, dos meus pais, para eu própria tomar o veneno enquanto eu tô punindo eles, que eu mesma estou sendo nociva comigo, isso dói e isso te humildece, isso faz você chegar num lugar que você vê que não faz mais sentido ficar cobrando do outro e colocando na cara do outro sem assumir responsabilidade por coisas que você tem responsabilidade. Então é mais fácil, né, chegar no... tomar uma aguinha que eu fui falando aqui, né? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Me conta, quero saber. Ó, observa aqui os padrões que se repetem quando eu não olho para a ferida original, e aí eu tenho dificuldade também de perdoar quando eu não olho para a ferida original. Olha os padrões que se repetem. Repetir o comportamento da sua mãe, mesmo criticando esses comportamentos, se colocar em situações de desproteção, seja financeira, seja relacional. Ótimo, isso é ótimo. Isso é importante, porque isso ajuda a gente a amadurecer. Fracassar sem querer para chamar a atenção ou pedir a aprovação dos pais. Se fazer de conta que tá cuidando de um projeto, que tá assumindo responsabilidade, mas não tá, porque ainda tá cobrando cuidado, ainda tá cobrando alguma coisa que se acha vítima, então não avança. Sabotar relações, né? Para poder você admitir para você que é o outro que é o problema e não é você, né? E aí, a gente precisa também, nessa outra etapa, que deixa eu ver se dá mais tempo, se eu posso ir à frente, tá? Vamos lá, vou para a quarta etapa, que é a autorregulação emocional, onde a adulta assume.
a mulher precisa aprender a se regular. Eu falo com filhas de mãe narcisista. Então, filhas de mães narcisistas, elas não tiveram o direito de sentir as emoções e os sentimentos. Elas tiveram que regular a mãe. O que é regular emocionalmente a mãe? Mediar os conflitos. Na hora que ela estava ali nervosa, com raiva, alguma coisa, ela teve que ficar ali mediando o conflito da mãe, fazendo a mãe se sentir melhor, tentando deixar o ambiente, você sabe, o ar cortado com faca, né? Ela teve que deixar aquele ambiente menos pesado, menos difícil, e ela só era uma criança, né? Então ela aprendeu a nutrir emocionalmente essa mãe, e ela é totalmente desnutrida emocionalmente. Ela não sabe se nutrir emocionalmente. Tanto que quando ela sente uma dor, que ela cai e se machuca, bem heroína, ela se levanta. Não, tá tudo certo. Eu não tô sentindo dor nenhuma, eu tô bem. Ela não tem essa capacidade de reconhecer a dor. Nossa, doeu, eu tô machucada aqui, deixa eu parar, deixa eu me cuidar. Porque ela não sabe se autorregular emocionalmente, ela sabe regular emocionalmente os outros, né? Mas ela não sabe se regular. Muito bem, eu tô orgulhosa. Quando a gente admite nossos padrões, né, e a nossa vulnerabilidade, a nossa cura começa a acontecer. Então, essa filha de mãe narcisista, ela vai ter que aprender a se autorregular. Ela vai ter que sair, porque percebe que aqui ela não está na identidade da criança ferida, porque a criança era que cuidava da mãe e regulava a mãe emocionalmente. Então, ela sabe fazer isso com os outros, mas com ela própria não. Aí, por exemplo, uma pessoa que não sabe se autorregular, tá fazendo uma live dessa. Aí a pessoa se sente assim, meio nervosa, meio assim, angustiada, e aí ela vai falar para ela própria, né, regulando ela mentalmente, né, mas para chegar nas emoções. Calma, Rafaela, é tranquilo fazer uma live. Você tá um pouco nervosa por isso, por aquilo, mas à medida que você for enfrentando, como você tá enfrentando agora, você vai melhorando. Parabéns, você tá dando o primeiro passo para melhorar. Olha como isso alivia, né? Mas uma filha de mãe narcisista, ela não consegue fazer isso com ela. E ela vai ter que aprender, porque ela não vai conseguir prosperar e colocar as coisas pra frente se ela não aprender a se autorregular, tá? Ficou claro aí? A autorregulação não é se controlar. Pelo amor do amor, saia do controle. Não é se controlar. Porque aí você vai bagunçar tudo. Porque se você disser assim, eu não quero sentir essa ansiedade, eu não quero sentir essa vergonha, tentando se controlar, o que vai vir? Mais vergonha, mais ansiedade. Porque você não está dando espaço para aquela emoção vir, ser sentida, ser vista, que faz parte, né, de você. Você vai tentar controlar, vai piorar tudo. Você sente, deixa aquilo vir, né? E aí a adulta em você, não a criança ferida, vem e responde, como eu falei pra vocês. Eu mentalmente paro e falo pra mim mesmo, Rafa, é seguro o que você tá fazendo. Essas primeiras, né? Vocês sabem que não é a primeira vez que eu faço, eu tô usando isso como exemplo, né? Live aqui. Isso lá atrás, quando eu comecei como comunicadora, né? Porque eu sou formada em comunicação, isso era um desafio e eu precisava fazer isso a todo momento, de me regular emocionalmente. Então, eu vou dar aqui, ó, ouro pra vocês. Como é que você pode se autorregular? Voltar pra dentro. Aprender a ficar dentro de vocês e parar de ficar fora. As minhas mentoradas da mentoria do Feminino Ancestral, isso é uma coisa que a gente trabalha de cara. Essas mulheres aprenderem a confiar em si mesmas, para aprender a confiar no que sente, e para eu aprender a confiar no que eu sinto, eu preciso me voltar para dentro, eu preciso me escutar com um ouvido profundo, um ouvido interno, e entender o que está acontecendo dentro de mim, para que eu consiga dar uma resposta de dentro para fora que me tire de uma situação difícil, por exemplo, né?
Respirar. A gente não respira. E quando também começamos a mentoria, quem já fez a mentoria comigo está fazendo, a gente começa fazendo uma respiração diafragmática, puxando o ar pelo nariz, segurando 3 e soltando o ar pela boca. A gente faz muito isso, faz uma meditação para que essa mulher fique ali presente e ela se sinta pronta para receber tudo que ela precisa receber ali no nosso trabalho. Pausar. Mulheres com feminino ferido, elas têm pavor de pausa, têm pavor de descanso, porque elas fazem e acontece. Só que se você não pausar, como é que você vai conseguir organizar os pensamentos? Eu vou dar um exemplo aqui da respiração diafragmática, conectando aqui respiração com pausa. Quando eu faço a respiração diafragmática, eu oxigeno meu cérebro. E se eu oxigeno meu cérebro, eu vou ficando mais calma, a ansiedade não me domina, eu vou ganhando centramento emocional e eu consigo tomar decisões melhores porque eu estou de um lugar mais presente. E aí eu pausei também, saí daquele automatismo enquanto eu estou respirando, e aí eu consigo me acolher se for preciso, eu consigo controlar não, eu consigo fazer a gestão do meu medo, da ansiedade, né? E encarar um desafio. Porque se é muito seguro assumir desafios, é muito seguro e saudável. Uma mulher, para amadurecer, ela tem que fazer isso, mas ela só vai conseguir fazer isso quando ela se cura de dentro para fora. Não é dizendo assim, agora eu vou focar, não sei o quê. Se essa mulher tá cheia de dor, de ferida. Ó, eu vou dar um exemplo. Semana passada eu tava atendendo uma mulher e ela falou assim pra mim, Rafa, eu estou exausta. E não é um cansaço físico. É um cansaço que eu não sei nem te dizer que nome é. Totalmente desconectada de si, né? E aí eu comecei a falar umas coisas pra ela, né? Pra ela entender o que era. E aí eu falei assim pra ela, depois que eu falei, eu não posso falar aqui porque eu não exponho os meus clientes, né? Depois que eu falei o que falei pra ela, eu cheguei e mostrei pra ela. Percebe que tudo isso é emoção? Você tá com emoção acumulada e mulheres com feminino ferido têm um excesso de raiva e uma falta de paciência, assim, ó, no nível, né? Horrível. Então essa mulher tava com a raiva ancestral tão profunda que essa raiva tava acumulando, né? Acumulando espaço dentro dela. Essa mulher não tinha espaço para descansar, para relaxar, era na musculatura dela, né? Ela não tinha espaço para ser. Então ela estava num cansaço que não era um cansaço físico, era um cansaço emocional, né? Desse acúmulo de raiva que ela estava sentindo e não estava liberando, porque ela não sabia, né? Acessar as emoções e se autorregular e sentir, chorar. Chorar também, vocês viram aí nos posts anteriores o poder da lágrima, porque a lágrima tem a substância da encefalina, que é da mesma família da morfina, e a lágrima ela é um regulador emocional e ela também é um neurotransmissor de proteção, porque a lágrima ajuda a liberar emoções difíceis, como a raiva, né, o medo, que estão ali acumuladas e sair. Só que a gente não trabalha só assim não, para liberar a raiva ancestral, tá? É mais profundo e só viver na mentoria para saber. Aqui eu tô só pincelando, não tem como em 1 hora, 40 minutos eu entregar o que a gente vive em 3 meses, é muito profundo. Sentir sem se atropelar, né? Você respeitar as coisas, né? Não ficar se atropelando. Diferenciar passado e presente, porque deixa a gente muito confuso emocionalmente. Isso é uma forma da gente se regular e permitir que o corpo solte o que segurou por anos. Porque quando você abaixa, o corpo ele é mais sábio do que a mente, tá? O corpo ele é mais sábio do que a mente. O corpo sabe o que tá ali de trauma, de dor. Então quando você solta o controle e deixa teu corpo, né, expressar aquela dor, expressar aquela coisa que tá ali, aquele sentimento que não tem, que você nem nomeou ainda, porque você não tem relação com seus sentimentos e emoções,
você vai aprendendo a soltar. A gente também faz parte da mentoria do Feminino Ancestral de fazer identificar e nomear as dores, para que você saiba com que você está lidando. Mas, como a gente viu também aí no feed, tem dores que são inomináveis, que são dores ancestrais, que chegou até você, que não tem nome, mas ela quer ser sentida, ela quer ser chorada. E a gente também vai para esse lugar de chorar essa dor. E aqui tá uma chave poderosa, né? O choro também é uma autorregulação, como eu falei, e ele libera tensão, quebra couraças no corpo, dá voz à menina que não pôde sentir. Olha que legal. É permitir que a tua adulta acolha a dor com presença e não com dureza, e não com controle. E quando você volta para si, a adulta e não a criança é que guia suas escolhas, seus posicionamentos. Você tá entendendo seus relacionamentos, como esse posicionamento de dentro para fora é decisivo para que fora as coisas mudem. Nada de fora para dentro resolve, nada. É de dentro para fora. É eu acessando tudo isso, sentindo, chorando, porque o feminino, ele é algo muito profundo. O feminino, ele é mistério, ele é posicionamento interno, ele é nutrição, ele é cuidado, ele é relação com o meu corpo. Eu preciso me conectar com toda essa força do feminino, curando esse masculino que está ferido, né, dentro de mim, né, que é o ânimos. Quem não conhece, não precisa. Mas você vai curar essa parte dentro de você que é crítica, que é raivosa, quando você começa a curar o seu feminino ferido. É desse lugar que você consegue se posicionar sem se desproteger, sem atacar, sem implorar por migalhas e sem se abandonar. Olha como é profundo isso, né? Então, fez sentido aí para vocês? A adulta, ela precisa assumir o lugar dela. Aí a gente volta aqui costurando o começo. Você não controla a mãe externa e nem faz o menor sentido. E por isso mesmo, vamos voltar para você conectar. Por que você não controla a mãe externa? Porque quando você tá tentando exigir... Sim, oba, Rê, que legal que você ficou até aí, até agora, coisa boa. Quando você tenta exigir que a sua mãe lhe dê a proteção, o amor, o cuidado que ela não deu na infância, você tenta controlar essa mãe externa, você vai para o lugar da desonra, nada flui na sua vida porque a sua mamãe é grande, você é pequena, e aí você sai do seu lugar de filha, né, de adulta, e fica se infantilizando diante da sua mãe, se infantilizando, pedindo que ela te dê o cuidado e a proteção que ela não te deu na infância. Na infância, isso era papel dela, mas ela não pôde dar por uma série de motivos, porque a gente precisa amadurecer nesse lugar. Se a gente começa a olhar para a relação da nossa mãe, a gente vai ver que a nossa mãe também foi uma criança desprotegida, por exemplo, se essa for a sua ferida original. E que ela não te deu, porque não é de propósito, é porque ela não pôde te dar, porque ela não tinha. Ela mesma não recebeu. E aí, quando você percebe isso, você começa a amadurecer desse lugar e aí você assume uma postura adulta e começa a renunciar a padrões de vingança, a padrões de vitimismo, a ficar emocionalmente como uma criança num corpo de adulta. Eu preciso parar para ler isso aqui, eu fiquei curiosa. Olha aqui, eu por muitas vezes tive que levar... Olha aqui, ótimo. Isso que eu não vou falar o nome para não expor. Eu por muitas vezes tive que levar a paz para o meu pai e para minha mãe, para os dois não ficarem ali brigando, né? Juntos, e você ficou no meio. Isso na psicologia a gente chama de triangulação. A criança é colocada no meio do conflito dos pais. Isso é péssimo, porque quando ela vira um adulto, ela fica entrando nessa relação de triangulação.
né? Vítima, perseguidor e salvador. É horrível, ela fica reproduzindo e encenando na vida adulta a mesma relação que ela teve com os pais. E ela, quando essa mulher se casa, ela não tá casada com o marido, ela tá casada com as dores do pai e da mãe, e ela vai reproduzir essa mesma dor no casamento. E vai achar que tudo é culpa, né, do marido ou do parceiro. Deixa eu ver. E você tem que ver que você tem que escolher tomar para si. Na sua vez a gente trava. Você tem que escolher tomar para si a responsabilidade de olhar para essa ferida original, para você ver qual foi os padrões inconscientes que você desenvolveu para cobrar o que você não teve na infância dos seus pais, para que você rompa com essa identidade da criança ferida, achando que ela é você. É muito perverso a gente fazer isso com a gente mesmo, de achar que a nossa identidade é a identidade da criança ferida, porque a gente é muito maior do que isso, tem muito mais a viver e realizar na nossa vida. E quando a gente paga o preço de sentir essas dores, né, e dar um lugar de honra para essas feridas, né, dessa criança, reconhecer que elas estão ali, claro, mas não paralisar ali, seguir em frente e estabelecer limite na relação com os pais, já na vida adulta, para que você tenha condições de se posicionar como uma mulher adulta e começar a chorar essa dor, sentir essa dor e finalmente assumir o que você precisa assumir na vida, viver aquilo que você quer viver, cada uma, né, que sabe o sonho que tem para si. Curar a mãe interna é deixar de viver pedindo proteção ou reconhecimento ou amor e começar a se proteger, começar a se amar, começar a ser uma mãe boa, forte e saudável para si. Não a mãe boazinha, porque se você deixar a mãe boazinha atuar, você tá ali fazendo um projeto. Aí o projeto tá funcionando, tá a milhão, mas a mãe interna não tá curada e você ainda é boazinha demais, né? Uma mãe boazinha demais, ainda é imatura. Aí você tem uma dificuldade, um obstáculo. E aí você vai dizer assim: ai, deixa isso pra lá. Esse sonho não é tão importante pra mim. Deixa pra depois, eu já tô tão cansada, eu já fiz tanta coisa. E aí, por essa dificuldade ali, que você já estava indo bem, e você já estava indo bem, você desiste, ou você procrastina, e aí vai perder a força que você estava tendo no projeto e se sabotar, porque a mãe interna é boazinha demais, né? É uma mãe que é frágil e você não consegue se automaternar e se tirar daqueles lugares difíceis. Bom, a gente terminou aqui e eu vou dar uma surpresa para vocês, como eu prometi nos stories. Eu vou dar para vocês um exercício sistêmico, porque é uma das maiores dores, né, das mulheres com feminino ferido é ter problemas de escassez financeira. Porque como elas ainda estão cobrando proteção, cuidado, elas se colocam em situações difíceis para ficar com dificuldade financeira, ali altos e baixos, né? E ela também critica muito a mãe, né? Então ela tem muita dificuldade de ir para uma postura adulta e bancar tudo. Então a escassez é uma dor muito forte. E aí eu vou dar um presente, eu vou dar para vocês um exercício sistêmico para que vocês façam. Ele é simples de fazer, para que vocês façam aí e depois vocês têm que me contar no direct o que deu. De uma forma, tá bem explicado lá no material, mas eu vou falar aqui rapidamente. Você vai colocar um padrão aqui de dinheiro, né? Abundância de dinheiro e na frente. Aí você vai dar um espaço e depois atrás você vai colocar o padrão de escassez. Você vai sentar no meio e aí você vai olhar para o dinheiro abundante
e você vai fazer os exercícios que eu proponho ali no material. Depois você vai se virar para trás para esse padrão e você vai fazer os exercícios que eu proponho no material. Aí você vai ver o padrão inconsciente que você tem com relação a dinheiro. E é outra coisa, nós prorrogamos mais 5 dias a Black, porque tem gente que precisa que o cartão vire. Então, mais 5 dias, até o dia 5 agora de dezembro, se você quiser entrar na mentoria do feminino ancestral e viver uma cura profunda, viver um mergulho de 3 meses, nós vamos trabalhar nos padrões a partir dos contos de fadas, porque os contos de fadas têm uma linguagem simbólica e essa linguagem conversa com o inconsciente. E como ela conversa com esses conteúdos inconscientes, a gente consegue ver os padrões que estão ali, fazendo essa mulher ficar travada e não viver a vida, né, que ela quer viver. E aí a gente faz meditações, eu também tenho um material ali que vocês fazem um exercício terapêutico para se fazer as perguntas, e essas perguntas já vêm ali para que você tenha clareza dos seus processos. E aproveita que tá com 30% de desconto, já me chama ali no direct, que eu te apresento a proposta da mentoria. E aí você recebe material, você também você ganha bônus, uma sessão de constelação individual comigo. E a gente vai olhar para uma questão da sua história que tá travada, porque a constelação, ela mostra a dinâmica inconsciente sua na relação com o seu sistema, com relação àquele assunto. Então, na hora que você vê aquilo, já é uma solução dentro da sua alma e as coisas começam a ir mudando quando você muda a sua postura e quando você vai para adulta. Então, não esquece disso. Não tem cura se você permanecer na identidade da criança ferida. Só há cura quando você assume a postura adulta. E para assumir a postura adulta, você tem que aprender a pagar preços, ver a ferida original, ver as coisas não legais que você fez, né, disso, e a partir daí você entrar num processo de perdão consigo, com o outro, ficar mais leve, começar a nutrir coisas e colocar projetos no mundo, sonhos, porque você é uma mulher curada de dentro para fora, liberou espaço interno e você de fato tem condições, né, de sustentar coisas profundas de dentro de você, né, como um sonho, seja lá de que tamanho for, porque você se responsabiliza por você e você se torna uma mãe interna saudável para você e para sua criança. Um beijo, até mais. E eu vou deixar essa live salva. Para você acessar o material, escreve no comentário aqui da live escassez. Se você escrever escassez, eu já te mando esse material para você olhar para esse padrão de escassez financeira. Tchau, tchau.